Dia de falar de saúde e informar você aí de casa. Hoje o assunto é colírio. Você costuma levar um no bolso e a qualquer irritação no olho pingar, pingar, pingar? Preste atenção. Lucilene teve uma alergia e usou um colírio receitado pelo oftalmologista. 6 meses depois sentiu outra irritação e aproveitou para usar o mesmo remédio, que já estava guardado na gaveta. Mas ao invés de melhorar... 2 dias eu vi que ele estava só ficando mais vermelho, estava até um pouquinho mais assim inchado, né? Por causa, não era só essa irritação leve. Aí eu procurei o oftalmologista. Aí o que ele falou quando você chegou no consultório? Que eu não devo nunca usar um colírio sem saber exatamente o que eu tenho, né? O que aconteceu com Lucilene não é raro. A quantidade de colírios disponíveis no mercado é imensa, mas cada um tem uma indicação. Como os sintomas de problemas nos olhos são muito parecidos, tem gente que acha que o mesmo medicamento serve para tudo. Conjuntivites, úlcera de córnea, glaucoma, vão se manifestar como olhos vermelhos, irritações oculares, coceiras, pruridos. Agora, os tratamentos são muito específicos. O uso incorreto do remédio ocular pode causar complicações. Tem efeitos colaterais muito fortes. Alguns colírios podem induzir glaucoma e induzir catarata. Isso leva a uma perda de visão permanente, só pelo uso inadequado de um colírio. Nem adianta guardar colírio por muito tempo em casa, porque a validade depois de aberto é de 1 mês. O prazo, que está escrito aqui na embalagem, é só para quando ele está lacrado. Agora é bom tomar cuidado mesmo, porque uma cicatriz na pele, por exemplo, é só uma questão de estética, mas no olho pode causar até a perda da visão. Por isso, o médico deve ser procurado de qualquer forma, para dar o diagnóstico correto e indicar o colírio certo. Uma gotinha pode ser bem perigosa. E se o olho está irritado, até você procurar o oftalmologista, só tem um remédio que você pode usar. É uma compressa usando um lenço descartável, uma gaze, com água gelada. Pode ser água filtrada, água mineral, mas água gelada traz um alívio instantâneo, melhora o olho vermelho e permite que o paciente possa ir com mais tranquilidade para o médico. O mau uso pode sim provocar a perda da visão, como a gente viu na reportagem. É preciso orientação médica e ela não serve apenas para esse tipo de colírio, mas todos os medicamentos, além de cuidados básicos. Aqui no estúdio a gente recebe o oftalmologista Celso Boianoves, que ele responde a todas as suas dúvidas. Doutor, obrigada pela participação. A gente está cheio de perguntas aqui. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer para mim. Vou começar com a dúvida da Joana Antunes, que é de Sobradinho. O colírio que já foi aberto há muito tempo pode estar contaminado? Sem dúvida. A chance de que o colírio esteja contaminado é enorme. Depois de aberto, 1 mês, pouca coisa mais, porque as bactérias podem se proliferar dentro do colírio. Os colírios vêm com pequenas quantidades de antibiótico, pequenas quantidades. E depois de 1 mês, 1 mês e meio, pode contaminar. É melhor trocar, né? Laura Castro, de Planaltino. O colírio para lubrificar os olhos também precisa ser indicado por um médico? Também existem diversas formas de lubrificar os olhos. São múltiplos os colírios lubrificantes e cada um deles tem uma função distinta. Então, determinadas patologias, doenças que levam ao ressecamento requerem determinados colírios, tá? Então, o filme lacrimal tem 3 camadas e cada uma dessas camadas pode estar deficitária. E é aí que entra o papel do oftalmologista. Então, sim, com conselho médico, o colírio lubrificante também. Agora, a Maria, lá de Itapuã. Meus olhos estão lacrimejando e coçando há 15 dias. Qual pode ser a causa? O que devo fazer? Primeiro, procurar um oftalmologista, né, indicado? Fazer a consulta, né? Alguns sintomas são bastante inespecíficos, tá? Uma queixa básica de coceira, de prurido, é uma queixa que nos remete a pensar em alergia, mas algumas doenças têm essa queixa em comum, como, por exemplo, agentes irritantes externos, conjuntivites crônicas ou agudas. Então, só mesmo com um exame oftalmológico para poder fazer a medicação correta. Cleiton Passos, da Asa Sul, o soro pode ser usado nos olhos? Soro fisiológico, né? Creio isso, que sim, né? Ele só citou soro. Isso é uma coisa muito comum. As pessoas usarem soro fisiológico nos olhos como se fosse um medicamento, como se fosse um colírio corretamente elaborado. O soro fisiológico, ele só tem um nome de fisiológico, ele não é realmente fisiológico. Ele é uma formulação em que a água é esterilizada, mas existe cloreto de sódio, NaCl, uma concentração de 0,9%, que faz com que o soro seja uma água com sal esterilizado. E isso é muito osmoticamente puxa a água do olho. Então pode ser um agente irritante e pode ressecar o olho
logo depois de pingado. Tem outras consequências. Então né? não pode substituir colírio, não pode. Patrícia Souza da Zanorte. O colírio usado para deixar o olho mais branco, acabar com a vermelhidão pode ser perigoso? Muita gente usa, né? São colírios muito comuns. Esses colírios, eles são à base de vasoconstrictor. Os vasoconstrictores são os que também se usam em gotas nasais, quando a gente está com dificuldade respiratória. E os colírios de vasoconstrictores, eles deixam o olho mais claro, mas não tratam a doença de base, aquilo que levou o olho a ficar vermelho. E existe um efeito chamado efeito rebote, que o olho acaba ficando dependente desse colírio para poder ter um pouco mais de transparência. Então, o uso indiscriminado está totalmente errado. Alguns trabalhos mostram que o uso crônico pode até mesmo induzir catarata, além de arritmia, hipertensão arterial, tudo isso. E o uso do limão nos olhos? Tem muita gente que acaba pingando quando ele está muito irritado. Pode ou não é recomendado? Não, não é recomendado. É uma gota muito ácida. E existe alguns ditados populares são corretos, outros não, como algo que faz doer deve fazer bem. Então, pingar o limão no olho só vai agir como agente irritante, não vai matar bactéria, não vai limpar nada. Usar anel esquentado, fervido para a doença da pálpebra. Tem uma Também série não resolve. Também não resolve, não pode. Dilza Francisca de Planaltina. Quase todo dia tem uma irritação com coceira e inchaço no olho. O que pode ser? É um sintoma muito inespecífico. Pode ser alergia, podem ser conjuntivites, pode ser olho seco, pode ser ceratite. Só mesmo o médico pode dizer. Marcos Paulo Silva do Gama. O que uma cicatriz no olho pode causar? Existem diversos locais onde uma cicatriz no olho pode ocorrer. Se for lá no fundo do olho, na retina, pode causar baixa de visão permanente. Se for uma cicatriz na córnea, alguém que machuca, corta o olho, dependendo da localização da cicatriz, o tecido cicatricial não é mais transparente como a córnea. Baixa visão, causa uma irregularidade de superfície e baixa visão. E às vezes essa visão não é corrigida por óculos. Então, às vezes somente com lente de contato ou com cirurgia é que o paciente pode voltar a enxergar. Doutora, existe solução para ceratocone? O senhor pode explicar para a gente o que é isso? Tá. O ceratocone é uma doença que afeta a córnea, que altera a curvatura da córnea. A córnea fica com uma curvatura que óculos não conseguem corrigir. É um astigmatismo chamado astigmatismo irregular, aquilo que o ceratocone traz. Lentes de contato rígidas. No início da doença, óculos ajudam. Depois, lentes de contato rígidas. E a córnea vai ficando mais pontuda mesmo, né? A parte transparente dessa parte na frente do olho, que a córnea vai ficando mais pontuda e a lente de contato já não consegue mais tratar. E aí então entramos na parte cirúrgica. E atualmente nós temos vários tipos de procedimentos cirúrgicos. Resolvem? Tá? Resolvem. O procedimento mais clássico é o transplante de córnea, quando o ceratocone está bem evoluído já. Existem alguns segmentos de anel, chamado anel a pessoa que desenvolveu é brasileira, anel de Ferrara, que é um orgulho para nós oftalmologistas brasileiros, e o implante desse anel ele regulariza a córnea, colocando a córnea mais no eixo visual. Gilberto Almeida, de Planaltina, mas eu acho que serve para muita gente. Passar muito tempo em frente ao computador prejudica a visão? Meus olhos ficam vermelhos. Qual o colírio mais indicado? Prejudica. Prejudica no quesito cansaço, tá? Qualquer atividade excessiva, seja televisão, seja computador, prejudica, e o computador tem alguma ciência no uso do computador. Por exemplo, ele aumenta o ressecamento dos olhos porque ele diminui o reflexo do piscar. A gente chega a piscar metade das vezes que a gente normalmente pisca quando está na frente do computador. E a outra coisa é que a tela tem que ser colocada um pouco mais abaixo, não na altura do olhar, senão os olhos ficam muito expostos. Então a gente tem que olhar um pouquinho mais para baixo para ver a tela do computador. Então, o colírio mais indicado é um lubrificante e a orientação geral é fazer pequenas pausas. A gente não pode ficar horas no computador sem pausas. Importante, né? Clóvis Silva, de Águas Lindas. Andar de moto com a viseira aberta pode prejudicar a visão? Pode, resseca bastante, mas assim, eu acho que a parte mais prejudicial é um trauma, né? A contusão de uma pequena pedra, que seria terrível. É proteção, né? Terrível para o olho. Insetos que podem bater e desviar a atenção porque dói muito, mas todos os oftalmologistas já atenderam casos duríssimos de traumas por pedra em motoristas de motocicleta. Deusinete Souza, de Planaltina. Fiz cirurgia de miopia há 5 anos, mas ainda sinto muita coceira e tenho secreção. É normal? Não, coceira e secreção não é normal. Isso provavelmente não tem relação com a cirurgia de miopia. Tá? O fato dela ter operado para reduzir a necessidade de óculos não quer dizer que ela não possa ter afecções normais que todas as pessoas podem ter. Então,
quadros alérgicos, conjuntivites. Tudo isso aí numa pessoa já operada de miopia ou não operada, principalmente quando é no longo prazo, a ideia é a mesma, o paciente responde da mesma maneira. A Sônia Chaves, do Lago Norte, isso já aconteceu comigo também. Quando uso um hidratante ou filtro solar, meu olho fica irritado e lacrimeja. Qualquer um, até mesmo receitado por oftalmologista. O que fazer? Evitar a área dos olhos, por exemplo? Tem que passar numa área um pouco mais afastada. Mesmo os produtos mais específicos para a região periocular, ou seja, essa região dos anexos, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, algumas pessoas, os produtos em geral, começou a suar um pouquinho, já cai no olho, já arde, né? Mas os produtos específicos recomendados pelos oftalmologistas não servem a todas as pessoas. Então, cuidados, óculos escuros corretamente utilizados, existem outros mecanismos de proteção. Sueli Rabelo, de Taguatinga, a cirurgia de catarata pode ser associada com a de presbiopia? Ouvi dizer que tem muita técnica nova que resolve os dois problemas de uma vez só. Essa é uma excelente pergunta, essa é a minha especialidade. E a cirurgia de catarata, ela implica na troca do cristalino natural que nós temos, que envelhece com o nosso envelhecimento, envelhece junto com a gente. A gente troca aquele cristalino natural que já está perdendo efeito, que está ficando opacificado, por um cristalino artificial. Existem diversos tipos de cristalino artificial que vão ajudar o paciente a enxergar para o resto da vida do paciente. Algumas dessas lentes são lentes multifocais, que acabam corrigindo o problema tanto de longe como de perto. Então, sim, uma cirurgia de catarata pode deixar o indivíduo independente dos óculos, provavelmente para o resto da vida. Lidiane Nunes, de Taguatinga Norte, meu pai coçou o olho, surgiu uma mancha vermelha na parte branca. Pode ser o derrame? Quais as consequências, o que fazer? Se for realmente uma hemorragia subconjuntival, que é um pequeno derrame na esclera, né, de um vasinho, uma pequena veia, uma pequena artéria que acabou se rompendo no ato físico de coçar, a consequência costuma ser zero, tá? A maioria desses casos de hemorragia subconjuntival são casos oriundos de espirros, tosses ou manipulações. E não é importante, mas seria interessante que um oftalmologista visse, porque se a hemorragia é muito intensa, pode causar ressecamento na região em volta da hemorragia. E alguns pacientes que têm tendências à hemorragia podem ter hemorragias no fundo do olho, então é importante examinar. Doutor, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Ficou a dica aí sempre procurar um oftalmologista, né? Boa tarde. Sem dúvida. Prazer.